Glória a Deus. Cadê o povo? Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia. Estamos ao vivo e a cores, direto do Facebook, para todo o Brasil. Aleluias. Deixa eu ver quem é que vai entrar primeiro aqui para dar as saudações. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Amém, meus amados, queridos, predestinados, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Melhor noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amado Edson Santos. Glória a Deus pela sua vida, meus amados. Convida o povo aí. Motivo de alegria, muito prazer, felicidade e um privilégio estar ao vivo com os irmãos para nos alimentarmos da boa palavra do Senhor, né? da água pura que é a palavra do Senhor, para louvarmos, estarmos juntos como igreja. E a igreja somos nós, a igreja sem parede, em comunhão agora, ao vivo, para juntos discorrer a palavra do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E, como a palavra do Senhor diz, aquilo que recebeste de graça dai. Não retenha a palavra. E nós estamos debaixo desta direção. Aquilo que o Senhor nos dá de graça, a gente transmite de graça. Amém? Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos que já estão entrando aqui. Estou vendo o irmão Edson, meu amado irmão, já nos conhecemos há algumas datas. Tive o privilégio de conhecer esse homem de Deus, também com entendimento em graça, assim como todos os irmãos dos grupos que eu participo, né? O grupo Estudos Bíblicos, Vivendo em Graça, né? Tem tantos, são muitos grupos que eu participo, de homens e mulheres de Deus que têm o prazer, como verdadeiros bereanos, né? De examinar as Sagradas Escrituras, de buscar no Senhor o pleno entendimento, o conhecimento pela palavra do Senhor. Amém? Um evangelho sem mancha, né? Sem mácula, sem fermento. Glorificado é o nome do Senhor. Amém? Wanderson Salles, Crislane Rodrigues, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Creio que a nossa ministração hoje não vai ser muito curta. E nós vamos entrar em oração, vamos cantar 2 louvores. A palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos, muito embora não existe nada que a gente ministre, não existe nada que a gente venha transmitir, né, a respeito da palavra da graça do Senhor, que não venha levantar a ira de alguns, que não venha confrontar alguns, né? Porque quando nós trazemos a verdadeira palavra da graça, respeitando os tempos, as épocas, trazendo a luz da verdade, né? Quando nós temos o respeito e a preocupação de buscar, de dar verdadeiramente ao texto aquilo que ele pede, né? Aquilo que ele nos leva, nos conduz, não entender os textos bíblicos na literalidade da letra. Aí não.
aí nós não cresceremos em graça dessa forma, mas separando, não é? Procurando entender os tempos, as épocas, a cultura, a importância de respeitarmos o antigo pacto e de darmos veemência para o novo. E isso, para muitos que não compreendem, isso dá um choque, né? E existem muitos que se colocam verdadeiramente na posição de detentores do Evangelho, e isso é mais do que explicado, né? Porque ninguém pode ser detentor do Evangelho, e eu não acredito nisso. Eu falo por mim, com responsabilidade minha, que eu não posso obedecer aos detentores os detentores do neopentecostalismo, né? Do neocalvinismo. Eles não têm a verdade absoluta, né? Porque o neopentecostalismo e todos esses lismos, né? Eles não pregam verdadeiramente a graça de Deus, a graça sem o fermento da lei. Enquanto nós, essa família da graça, para a qual Deus está levantando, né, e derrubando os impérios dos falsos profetas, muitos nos consideram como um pé no saco, né, como uma pedra no sapato deles. Mas que a palavra da graça seja pregada, meu irmão. E está a tempo, a fora do tempo. E o apóstolo Paulo, ele traz uma exortação, talvez uma pergunta, um questionamento. Tornastes meus inimigos por eu falar a verdade, por eu pregar a verdade, né? Há tanto tempo eu estou com vocês, né? Dando a minha vida, o meu sangue, né? Passando por açoites, né? Até para mim, o apóstolo Paulo falando até para mim mesmo, que eu não tive na minha vida nada, não considerei nada de mim como maravilhoso, né? Porque se o apóstolo Paulo tivesse que se gloriar, ele se gloriaria em todos os seus títulos. E ele disse: olha, eu tive tudo como esterco, considerei a minha vida, tudo que eu sabia, eu conhecia, como refúgio, como nada para ganhar a Cristo. Então você voltar para as Escrituras não é mais do que a obrigação de um cristão que quer verdadeiramente crescer e conhecer à luz das Escrituras o que é o Evangelho da Graça, né? Nós precisamos ter esse entendimento de que já se passaram 2000 anos. E o apóstolo Paulo deixou uma exortação para o evangelista Timóteo, dizendo: olha, receio de vós, ainda vivo, receio de vós que depois da minha partida. O apóstolo Paulo já estava receando que depois da minha partida se levantarão falsos mestres, falsos profetas, que perverterão a Sagrada Escritura, a sã doutrina. Muitos levantarão mestres para si, segundo os seus próprios desígnios, os desejos dos seus próprios corações. E hoje, diante dos nossos olhos, não é diferente, meus amados. O que nós trazemos em graça, toda essa família da graça, a nossa característica do homem de Deus, da mulher de Deus que está debaixo de graça, vive em graça, não existe, pela própria palavra da graça, a sã doutrina não nos abre precedentes, não nos outorga viver uma vida de enriquecimento, porque até na palavra da graça nós somos apenas generosos, não buscamos enriquecimento, porque nós sabemos que a nossa única riqueza que nós temos é Cristo. Não existe avareza, não existe lugar, não tem precedente para falsos profetas, para lobos devoradores, para enganadores, para deturpadores da fé genuína, né? Então,
o ministro em graça, ele não traz em suas mãos a corrupção. O ministro em graça, ele refuta a corrupção, ele refuta o ladrão, né? Ele denuncia as falsas obras, os falsos profetas. Ele denuncia os textos mal interpretados, né? Ele traz a verdadeira interpretação, é muito, muito diferente. Eu creio que para nós que estamos em graça é muito mais difícil, né? Porque o apóstolo Paulo ele diz, todo aquele que quiser viver piamente o verdadeiro evangelho, ele sofrerá perseguições. E nós sofremos perseguições porque nós pregamos verdades. Mas Jesus de Nazaré, ainda em carne, ele exortou os discípulos, né? Os discípulos judeus, dizendo que onde estiverem, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada, né? Então, onde estiverem 5 reunidos, será 4 contra 1, ou 1 contra 4, ou 3 contra 2, né? Mas feliz é aquele que é escolhido do Senhor desde antes da fundação do mundo, para que nestas pessoas se cumpra aquilo que Deus determinou e predestinou para a tua vida. Se Deus te chamou para um novo entendimento pelo Evangelho da Graça, meu irmão, você é um privilegiado. Glória a Deus pela sua vida. Curve sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome. Nós queremos, meu Deus, não pedir ao Senhor, mas dar graças por tudo que o Senhor tem nos dado, pois tu és fiel. Cremos que tu és infinitamente poderoso para realizar muito mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. E nós cremos que é pelo poder do teu Santo Espírito que habita em nós. Somos a tua casa, somos morada do Senhor. Nós somos o templo definitivo do Senhor. Cremos, meu Deus, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas com sabedoria dada pelo teu Santo Espírito, nós sabemos que nós precisamos nos reunir como igreja para estar em comunhão com os irmãos. Mas nós não podemos idolatrar templos, porque hoje templos é sinônimo de idolatria e de ostentação. Pai, eu rogo ao Senhor que venha libertar as mentes que estão cativas, que estão presas, que estão sob trevas por falta de entendimento. Segundo o Senhor mesmo, Senhor, usando o teu profeta Oséias, mandou uma exortação para o teu povo, o povo de Israel, dizendo: o meu povo, diz ao meu povo que eles estão errando por falta de conhecimento. E o próprio Jesus de Nazaré repetiu as mesmas coisas, falando para os fariseus, para os que refutavam o teu ensinamento. E o Senhor dizia: errais por não examinar as Sagradas Escrituras. E eis-nos aqui, Senhor. E eis-nos aqui. Usa-nos, meu Deus, porque nós vamos usar a tua palavra com temor e com fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós não estamos aqui nesta noite, Senhor, para trazer ao Senhor um culto irracional, um culto de criança, mas um culto debaixo do pleno entendimento da palavra verdadeira, da graça de Deus em Cristo. Estamos depois, Senhor, da tua morte e ressurreição, onde todas as coisas já foram consumadas. Então, em ti, Senhor, depois da cruz, agora, debaixo desta nova aliança, a tua graça, salvos pela graça, mediante a fé, não andamos por vista, mas por fé, não é pelas nossas obras. Por isso que nós lançamos aos teus pés todas as nossas obras, tudo aquilo que possa parecer um título, nós lançamos aos teus pés, que seja os teus sacrifícios e definitivo sacrifício pelos nossos, que os nossos sacrifícios sejam todos como refúgio. Meu Deus, nossas obras, nossos títulos, elogios, reconhecimentos, aplausos,
nada, Senhor. Como o apóstolo Paulo, nós queremos confessar por fé, porque é por fé que falamos, assim cremos, assim nós decretamos. Nós não temos nada, nós só temos o Senhor, o teu Santo Espírito e a tua palavra. Senhor, nos santifica na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, eu creio com toda a fé no meu coração que quem ora busca com sinceridade. Eu repito, meu Deus, esse pedido, porque foi assim que o Senhor Jesus, orando, antes de ascender a cruz, ele orou ao Senhor, ó Pai. Eu creio que os teus olhos estão sobre nós nesse momento e nós queremos rogar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos santifique na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. E foi essa oração que Jesus de Nazaré, ainda antes de morrer, pediu. Foi uma das últimas orações que o Senhor Jesus pediu ao Senhor, meu Pai. Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Também, Senhor, Pai, te peço que os santifique na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E é nesse intento, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. Não para buscar glória de homens, não para ser exaltados, mas para exaltar o nome santo do Senhor. Esta é a nossa oração. Nós cremos, meu Deus, e sabemos que a tua palavra vai nos libertar, que a tua palavra vai abrir os nossos olhos mais um pouco, que o Senhor vai nos revelar os segredos ocultos, os segredos que estavam ocultos dos séculos, das gerações, que já não são mais segredos, mas que a gente vem crescendo na graça e no conhecimento, prosseguindo para a perfeição. Sê conosco, Pai, sê com o nosso espírito, que a tua graça seja com todos nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quem está acompanhando a minha oração aqui, meu amado, diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos fazer só dois louvores. Só dois louvores. Anderson de Souza, glória a Deus pela tua vida, meu querido. Pedro Santos, glória a Deus. Solange Oliveira, Anderson Salles, glórias a Deus. Dois louvores. Condenação para quem está em Cristo Jesus. Quero viver só para te adorar e te exaltar, meu Cristo, Senhor. Pois já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quero viver só para te adorar e te exaltar, meu Cristo, Senhor. Vou agradecer, te entregar o meu louvor, a minha adoração, queimar como aroma suave, sou teu altar, Deus. Tudo que eu tenho, tudo que sou, te entrego. Sou teu altar, Deus. Somos altar. Tudo que tenho, tudo que sou, vem, Senhor. Somos o teu altar. Tudo que temos, tudo que somos, vem de ti, Senhor. Pois já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus.
Jesus, quero viver só pra te adorar e te exaltar, meu Cristo, Senhor. Vou agradecer, te entregar o meu louvor, a minha adoração, queimar como aroma suave, sou teu altar, Deus, tudo que eu tenho, tudo que sou, te entrego. Sou teu altar, Deus, tudo que eu tenho, tudo que sou, vendo, Senhor, sou teu altar, Deus, tudo que tenho, tudo que sou, te entrego. Sou teu altar, Deus, tudo que tenho, tudo que sou, vendo, Senhor, sou teu altar, Deus, tudo que tenho, tudo que sou, te entrego. Sou teu altar, Deus, tudo que tenho, tudo que sou, vendo, Senhor. Somos o altar do Senhor, aleluia. Tudo que temos, tudo que somos, devemos a Ele, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, para todo sempre, aleluia. Tudo que sou, aleluias, glórias a Deus. Essa canção que eu vou cantar agora, ela chama-se Sede de Justiça. Creio que é o que mais nós precisamos ativar em nosso coração, essa sede, né? Sede pela palavra, sede pelo conhecimento, porque existe um povo que está pisando nessa terra, que é cheia do Espírito Santo, de sabedoria. E nós, quando nós lemos os livros antigos, dos antigos profetas, dos sábios, quando nós nos deparamos com Ezequiel, Daniel, com Mesaque, Sadraque, Abednego, nós nos deparamos com homens que tinham o espírito de sabedoria, o espírito excelente. E esse espírito excelente, queridos, é o Espírito de Deus habitando em nós. Não há outro espírito, só há um espírito. O texto bíblico diz que nós somos um com o Senhor, somos um espírito com Ele. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, Ele habita em mim e habita em você. Todos nós recebemos da parte de Deus uma medida de fé. Todos nós, os filhos eleitos, predestinados, somos ungidos do Senhor. Não existe aquele que é mais ungido ou menos ungido. Somos todos ungidos do Senhor. Temos da parte de Deus autoridade para deter a palavra da verdade. Amém? Sacia a nossa sede, Senhor. Temos sede de justiça, sede pela verdade, sede pela água pura. Aleluia, aleluia. Sacia minha sede, eu
quero esta água, sede de justiça. A tua verdade é nua, é como uma espada desembainhada, é lâmina cortante que separa juntas e medulas. Quero mergulhar nos teus rios, fonte de águas cristalinas. Vejo tudo tão claro e tudo é tão puro que iluminou meu escuro. A tua verdade é nua, és meu farol, és minha luz, Jesus. Vejo tudo tão claro e tudo é tão puro que iluminou meu escuro. A tua verdade é nua, és meu farol, és minha luz. Glória a Jesus, a Ele. La, 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 la. Sacia minha sede, eu quero esta água, sede de justiça. Quantos tem sede de justiça aqui, queridos? A tua verdade é nua, é como uma espada desembainhada, é lâmina cortante que separa juntas e medulas. Quero mergulhar nos teus rios, fonte de águas cristalinas. Vejo tudo tão claro e tudo é tão puro que iluminou meu escuro. A tua verdade é nua, és meu farol, és minha luz, Jesus. Vejo tudo tão claro e tudo é tão puro que iluminou meu escuro. A tua verdade é nua, és meu farol, és minha luz, Jesus. Tu és a nossa luz, Senhor. Temos sede de justiça, sede pela verdade, sede pela tua palavra. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Em ti, Senhor, arranca, meu Deus, as escamas. Oh, Senhor, só o Senhor, meu Pai. A tua palavra, a tua verdade é nua, é como uma espada desembainhada. Aleluia. É lâmina cortante que separa juntas e medulas. Quero mergulhar nos teus rios, fonte de águas cristalinas. Vejo tudo tão claro e tudo é tão puro que iluminou meu escuro. A tua verdade é nua, és meu farol, és minha luz, Jesus. Vejo tudo tão claro e tudo é tão puro que iluminou meu escuro. A tua verdade é nua, és meu farol, és minha luz, Jesus. Aleluia. Sou feliz contigo, Pai. Espírito Santo de Deus, aleluia. É o Senhor que nos convence, Pai. Só o Senhor é Deus e não há outro.
Glórias a Deus! Que canção linda, é? O Espírito Santo que fez. Deixa eu ver quem é que está aqui comigo. Felipe Nascimento, aí Filipão, graça e paz, querido. Glória a Deus pela sua vida. Rai Souza. Glória a Deus, abençoada. Aleluias. Meus amados, nós já louvamos, já adoramos ao Senhor. Agora em diante nós vamos entrar na palavra do Senhor. E eu queria falar algo para os irmãos. Quem está comigo ainda aqui, manda uma mãozinha aí. Chama o povo. Glórias a Deus. Quero trazer uma palavra aqui de início. Fala assim. Glória a Deus, Felipe. Que fala assim, Isaías 50. Isaías capítulo 50, versículo 4, vai dizer assim. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Está disposto a ouvir, querido? Está disposto a ouvir a verdade? Vou repetir o texto. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, ao que está oprimido, sobrecarregado, ao que está se sentindo enganado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Amém? Meus amados, eu quero falar assim, a respeito de mim e de você. Estou aqui e muitos que ouvirão essa ministração, talvez você daí do outro lado, não para aquele entendimento em graça, mas aqueles que ainda essa palavra vai alcançar, todos aqueles que já foram predestinados pelo Senhor. Mas para isso eu quero dizer para você, meu amado, que talvez você aprendeu e crê em uma doutrina. Você crê em uma doutrina e propaga uma doutrina que, na verdade, é meias verdades. Que ela não é 100%... que ela não é verdade, que ela é uma heresia. É uma mentira. Porque alguns sábios dizem que uma mentira contada várias vezes, quando chega um tempo que ela soa como verdade. E a mentira que impera no mundo é fazer das verdades de Deus a mentira, e fazer da verdade de Deus mentira, e da mentira verdades. Isso se constitui sofismas. Quando você aprende as coisas ao contrário, quando você dá a verdade, você dá ouvidos para crer na mentira e rejeitar a verdade de Deus. Então talvez você aprendeu e crê em uma doutrina e propaga uma doutrina que na verdade é uma mentira, que está mais para um
uma muito bem arquitetada artimanha da carne, né? ou uma má interpretação humana, né? do que para uma verdade bíblica. E precisamos ser humildes para a natureza dos fatos. Precisamos ser humildes. Então, meus amados, o que eu desejo para mim, eu desejo para você. Que o Senhor, Ele nos guarde da covardia, né? A covardia que teme novas e confrontadoras verdades incontestáveis. As verdades são incontestáveis. Muitas vezes ela dá um nó dentro do âmago do nosso ser. Porque nós somos orgulhosos, somos seres orgulhosos para não reconhecer que erramos. Que o Senhor nos guarde da arrogância que pensa saber toda a verdade. Por que eu digo isso? Existem muitos, meus queridos, que desde o princípio que aprenderam errado, passaram a doutrina errado e fizeram dessa doutrina um estilo de vida. E como disse o Senhor Jesus de Nazaré, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Mas o imprudente, ele construiu a casa sobre areia, que vieram os ventos e deram contra ela com violência, e aquela casa caiu porque ela não estava firmada na verdade. Então existem muitos impérios que o próprio Deus que está derrubando porque não são firmados na verdade. O que eles pregam não confirma com a verdade de Deus. Não confirma, não estão de acordo, não está em linha, né? Não estão em linha com a justiça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor vela com a tua palavra para cumprir. Passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Tudo que sai da boca de Deus tem que se cumprir. E nós vemos hoje como é que está o evento no mundo. Falando sobre a família cristã, o corpo de Cristo na terra, parece que ele está subdividido. Não, mas é verdade. Verdade é que existe um povo que está metendo a cara na Bíblia. E ninguém que estão sendo trazidos. Existe um povo que Deus separou, pessoas simples, homens e mulheres simples, que tiveram humildade para reconhecer que estavam pregando tudo errado. E retornaram, voltaram com humildade para rever. Isso que é humildade. Mas aquele que sabe que está pregando a mentira e ele está propagando essa mentira, e todo aquele que segue esse profeta mentiroso está também debaixo de maldição. Porque para um profeta avarento ele precisa de um discípulo avarento. Por isso que há esta separação, porque não existe essa filosofia, nem aquele que defenda a ideia de que existem desigrejados, porque quem está em Cristo não pode sair de Cristo. Aquele que foi selado pelo Espírito Santo, ele foi selado, e o homem é falho, mas a palavra de Deus ela não volta. A palavra de Deus ela não volta, querido. Deus é justo para confirmar sua fidelidade. E Deus é fiel, todo aquele que crê, com tua boca confessares, se com a tua boca confessares o Senhor como único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, e no teu coração crê que Deus enviou o seu Filho, este sim está selado com o Espírito da promessa. Esse é o Espírito da verdade. Então não existe desigrejados, existe desinstitucionalizados, desdenominados, porque muitos homens e mulheres de Deus que não abandonaram a Cristo, só não abraçam mais, só não estão mais abraçando o movimento neopentecostal, né, neocalvinista, não está mais envolvido com o movimento pentecostal. Vocês conseguem
entender a minha fala, a minha linguagem? Um sábio que falou algum tempo atrás, não tem muito tempo, que disse: olha, meu querido, hoje já chegamos a um ponto, né? Chegamos a um nível existencial, referindo-se ao corpo de Cristo, que hoje, em alguns lugares, quando congregar é bom, congregar faz bem, mas quando congregar é mal, congregar faz mal. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Wanderson. Então, queridos, há muitos que vivem na purinanimidade porque temem as verdades, que são diametricamente opostas aos seus conceitos, por não serem diligentes a buscar a verdade absoluta e plena, né? Se tornando preguiçosos. É um povo que não gosta de ler Bíblia. É um povo que está acostumado a dizer glória, amém, glória a Deus a qualquer coisa que se ouve. E que eu aprendi que nem com o Espírito Santo, que nem tudo é glória a Deus, nem tudo é aleluia, nem tudo é amém. Né? Temos que comparar com as Escrituras antes de dizer amém, glória a Deus para tudo que eu ando pregando por aí. Né? Esse é o espírito da diligência, da vigilância. Né? Embora não tenhamos a capacidade de saber toda a verdade, porém, mesmo assim, a grande maioria pensa que sabe, por isso fazem quase sempre tudo errado. É complicado, né, irmãos? E muitas vezes nós temos que ficar calados, amar as pessoas e entregar no tempo do Senhor. Entregar ao Senhor, meu irmão. Não adianta debater. O apóstolo Paulo não entra em debates. Você tem uma palavra para pregar, pregue, meu irmão. E não pense você, como o apóstolo Paulo diz: olha, tornaste meus inimigos, porque eu estou falando a verdade, meus amados. Então se prepare para fazer inimigos por causa da verdade. Talvez essas verdades que eu estou falando aqui está confrontando a muito, está contrariando. Quem ele pensa que ele é? Eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um embaixador de Cristo. Que como muitos dos 70 milhões que se decidiram se posicionar quanto ao Evangelho verdadeiro da graça. Existem sim estudos que podem ir contra tudo o que já se aprendeu. Existem estudos, existem palavras, existem revelações que podem, sim, ir contra tudo aquilo que nós sabíamos. E só quem pode perscrutar as profundezas do homem, só quem pode revelar verdades é o próprio Espírito Santo. Porque só Ele perscruta as profundezas de Deus. Só Ele pode revelar os segredos que estavam ocultos. Mas eu vou fazer uma pergunta esdrúxula. Porque a pessoa, hoje o cristão que olha com olhos críticos para os eventos que estão acontecendo nos nossos dias, se referindo ao corpo de Cristo, ao movimento. Se você pensa ou acha que esse evangelho é o mesmo que foi pregado, a mensagem da cruz, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, é o mesmo evangelho que está diante dos nossos olhos, sendo ensinados nesses dias, você está muito enganado, meus amados. Porque o próprio Deus, ele revela que há falsos profetas e falsos adoradores. E nós precisamos pedir, orar ao Espírito Santo para que ele me revele. Se eu mesmo não estou sendo esse falso profeta. Se eu mesmo não estou sendo esse falso adorador. Se existem verdadeiros adoradores, existem os falsos. Existem verdadeiros profetas, existem os falsos profetas.
E é bom que haja, disse o apóstolo Paulo, é bom até que haja entre vós, para que a gente possa aprenda a fazer a separação de quem é de Deus, de quem não é, de quem prega a verdade, de quem não prega, de quem está abraçado a sofismas, a heresias, está insistindo na heresia, e naquele que está, e naquele que está abrindo mão, porque caiu em si e desejou retornar, parar tudo, zerar tudo, para começar tudo do início. Isso é humildade, irmão. Então o apóstolo Paulo, ele vem aqui no livro de Timóteo, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 4, 1, 2 e 3, vai dizer assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Isso aqui foi Paulo falando no tempo dele, não é? Que pregues a palavra, instes ou instais, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Não é? Falando da sã doutrina. Porque virá tempo, olha aqui, versículo 2. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, é você que escolhe quem é que você quer. Porque tem doutores para todo gosto. Existe profeta para tudo quanto é gosto. Existe pastores para tudo quanto é gosto. Existe portas para tudo quanto é gosto. É uma salada, é você que escolhe. Mas eu quero trazer para os irmãos uma breve história de um estudante que achou que estava certo, mas no final ele estava completamente errado. Vamos ver aqui. Essa breve história que eu preparei para nós aqui, para nossa edificação. Começa assim: certa vez, um jovem aluno tinha uma prova importantíssima para fazer, e esta prova valeria 100 pontos. Porém, semanas antes da prova, o professor havia dado um resumo de perguntas que iriam cair nesta importante prova. Neste resumo, havia 20 questões, com as perguntas que iriam ser feitas exatamente no dia da prova. Então ele respondeu todas as questões em casa. Cada resposta tinha pelo menos 5 linhas de um caderno grande. E, ao seu ver, segundo o que ele tinha estudado e respondido, estavam corretíssimas as respostas. Só que aconteceu algo com ele, porque ele ficou doente alguns dias antes da prova, impossibilitado de não poder ir na sua última aula para corrigir o resumo das questões que o professor havia dado. Pensando ter respondido corretamente, continuou estudando em casa, ao ponto de decorar todas as perguntas e todas as respostas, uma a uma, chegando no dia da prova, muito confiante, sabendo que iria responder todas as provas corretamente, por ter havido decorado tudo. Para sua surpresa, não foi bem o que aconteceu. Respondeu todas as perguntas exatamente como havia decorado em casa, uma a uma, sem errar nenhuma, e entregou a prova para o professor, cheio de razão e de certeza. No dia da entrega da prova, corrigida pelo professor, olhando a nota da prova, tomou um grande susto e disse ao professor:
Professor! Professor! Está vendo o engano aqui? A prova vale 100 pontos e eu só ganhei 50 pontos? O senhor corrigiu errado, professor. As mesmas respostas que eu decorei, coloquei na prova. Então, o professor mostrou o caderno dele com as respostas certas e resumos que havia dado semanas antes da prova. E para sua decepção e tristeza, a metade das respostas eram totalmente diferentes das que estavam em seu caderno. Isso aconteceu porque o aluno, o estudante, não pôde ir no último dia antes da prova final para corrigir as questões e pensava que o que havia aprendido, estudado e decorado que era o correto, e na verdade ele não sabia, que estava muito enganado. Por quê? Por ter aprendido tudo errado. Vocês estão compreendendo? A moral da história é que nós devemos rever nossos conceitos. Precisamos rever as Escrituras. Você concorda comigo, meu amado? Nós precisamos rever as Escrituras ou não precisamos? Isso fica para você. Se você acha que no corpo de Cristo está tudo correndo a mil maravilhas, fica à vontade. Mas existe um povo que está sendo tripudiado, rejeitado, perseguido, porque decidiu, não como esse aluno aqui, achar que tudo estava certo, mas no meio do caminho ele ficou doente e ele perdeu o restante das aplicações e foi responder questões atrasadas que o professor havia refeito, né? Renovou tudo ali e ele não sabia e respondeu tudo errado. Então, Oséias 4,6 diz: meu povo erra por falta de entendimento, de conhecimento. Jesus diz: errais por não examinar as Sagradas Escrituras. Eu falo isso com muita serenidade, irmão. Mas tudo isso, meus amados, trouxe esse prefácio aqui, né, para nós entrarmos verdadeiramente no que o Senhor colocou no meu coração para trazer. E isso já está sendo pregado, isso pode provocar até inimizades. Pois muitos já testificam, achei que não precisaria mais trazer a natureza desse texto, desse tema. Mas algumas meia dúzia de irmãos perguntou para mim: por que, pastor, o senhor não faz assim? Por que o senhor deixou isso, deixou aquilo, né? Referente a essa palavra que eu vou trazer. Então eu decidi trazer com muita serenidade, né? Muita tranquilidade. Não estou aqui em busca de títulos, de reconhecimento, de aplausos. Eu considerei tudo como esterco, irmão, para ganhar Cristo. Tudo como perda. Para ganhar Cristo, para rever as Escrituras. Existem muitos que vão continuar fazendo as mesmas coisas. E são salvos pela graça. Mas estão debaixo de um zelo sem entendimento. E eu não quero voltar para a glória
com essa sensação de estar debaixo de um zelo sem entendimento. Porque essa foi a minha oração sincera que eu fiz ao Senhor. Pai, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero conhecer a Tua graça. E a partir desse dia que eu fiz essa oração, o Senhor abriu os meus olhos. Mas Ele abriu foi os meus. Ele não abriu os olhos dos demais. Ele abriu para mim. Porque eu pedi a Deus em uma oração que Ele me revelasse a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua palavra. Porque primeiro meu coração já estava ardendo. Porque eu não estava me sentindo bem pelas coisas que eu estava vendo dentro do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo em geral, né? Do movimento neopentecostal, pentecostal, dentro do movimento do que se refere à natureza igreja, doutrina, ensinamento, invencionice, misticismo, judaísmo, cristianismo, um emaranhado de coisas heréticas, de falsas heresias, de falsos profetas, enganadores, lobos devoradores, ladrões, gente ficando enriquecendo e gente enriquecendo às custas da desgraça alheia e o povo sofrendo debaixo de métodos de culpa, medo, ganância, intimidação, terrorismo. Mas o que eu quis trazer hoje, meus amados, é referente a como explicar o significado, agora sim, o significado do dízimo de Malaquias 3:10 e a generosidade para os que dão com alegria. Amém, Wanderson? É isso aí, só existe uma lei que pode nos salvar. Glórias a Deus. Então, o meu tema hoje é esse, o significado do dízimo de Malaquias 3:10. E é a generosidade para com os que dão com alegria. Essa é uma mensagem que não é evangelística, mas é uma mensagem de conhecimento pelo pleno entendimento, à luz da palavra da graça, no seu texto e contexto bíblico. Amém? Biblicamente. Não são ensinamentos extrabíblicos. E nem tem outro texto que diz que são... E nem transposições, mas à luz da palavra. Respeitando os textos, contexto, épocas, cultura, costumes. Separando lei da graça. É assim que a gente vai ler agora. É assim que tem que ler a Bíblia. Amém? Então, como se explica Malaquias 3:10? Como se explica Malaquias 3:10? Esse texto que é muito conhecido, né, para quem gosta de ganhar dinheiro. Antes de nós buscar a explicação para Malaquias 3:10, vamos para algumas perguntas breves, do tipo, algumas perguntas breves, irmão Wanderson. Tudo que está escrito na Bíblia é para se pôr em prática nos dias atuais, debaixo da graça? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Circuncidar uma criança de 8 dias de nascido é obrigação para os dias atuais? Guardar o sábado é obrigatório para os dias atuais? Apedrejar uma mulher, vou ser mais extremo agora, viu? Apedrejar uma mulher que é pega em flagrante de adultério é obrigatório para os dias atuais? Mais extremo um pouquinho, sacrificar animais como oferta pelo pecado, como oferta de paz, oferta de manjares, oferta de culpa, rituais de derramamento de sangue, né? Segundo a lei do antigo pacto, é obrigatório para os dias atuais? Toda
Todas estas ordenanças estão contidas no livro da Bíblia para ser praticadas depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus? Essas coisas são para ser praticadas hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus? É claro que não, meus amados. É claro que não. Isso aqui foram os 3 exemplos, mas são 613 ordenanças da lei que não são para ser praticadas depois de Cristo. Na nova aliança, depois de Cristo, Cristo removeu a lei. Ele cumpriu a lei nele. Sabemos que indiscutivelmente, a Bíblia foi dividida em 2 templos. Em 2 tempos. Todos sabem disso. Todos sabem disso. Uma criança sabe que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento, meu amigo. Antigo e Novo Testamento. As 2 dispensações. As 2 alianças. Velho pacto e novo pacto. Antiga aliança, lei de Moisés, circuncisão, né? Lei antes de Cristo. Nova aliança, lei de Cristo, incircuncisão, graça de Deus em Cristo Jesus, depois de Cristo. Em que posição espiritual você se encontra? Você está antes de Cristo ou você está depois de Cristo? Estamos depois de Cristo, meus amados. Debaixo da graça, na nova aliança, na lei do amor. Debaixo da misericórdia quero e não sacrifício, disse o Senhor. Nós temos que entender que houve esse pacto antigo. A velha lei de Moisés, que não é mais aplicável para os dias atuais. Não é mais aplicável para os dias atuais. A lei de Moisés teve a sua validade para a sua vigência na sua época. Na sua época. Porém, já estamos debaixo da nova aliança, novo pacto da graça de Deus em Cristo Jesus. Estamos já há 2000 anos depois de Cristo. Meu Deus do céu. Temos na graça estas obras já preparadas por Deus em Cristo para vivermos debaixo do ministério da reconciliação. Não estamos mais debaixo desse ministério de morte e condenação da lei. Ninguém está mais debaixo da lei. Não deve. Aqui está escrito em Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos. Para quê? Vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Deus não preparou a lei para praticarmos hoje, Deus preparou o ministério da reconciliação, o perdão dos pecados. Deus aniquilou a lei na cruz. E todas as suas ordenanças. Digo de passagem que não era nem para nós, não foi para nós os gentios. Quem são os gentios? Mais uma vez, já expliquei isso em outros textos, em outras ministrações. Mas quem são os gentios? Era o povo, né, de outros países, tipo Panfilha, Capadócia, né? Panfilha, Capadócia, França, Roma, que não são filhos de Israel, que estavam lá, né? Que estavam lá na vigência da lei, assistindo tudo, mas pela autoridade do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, não foi otorgado aos gentios viverem, praticarem, se circuncidarem conforme as ordenanças da lei. Os gentios não tinham parte com a lei de Moisés, nem antes,
nem antes com Abraão, e nem na lei e nem depois da lei. Gentios nunca tiveram parte, compromisso, obrigações com nenhuma vírgula da lei. A lei foi determinada para um povo, e esse povo eram os judeus, o povo de Israel. O povo de Israel. E debaixo desse entendimento, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo se transforma. Assim a palavra da graça, ela ganha outros rumos, outra natureza, outra revelação. E digo de passagem, muito mais excelente. Em sentido de perfeição. Oh, meu amado. Então nós vamos voltar aqui para não perder muito tempo, explicando Malaquias. Vamos explicar Malaquias, profeta da lei, no tempo da lei. Certo? Para iniciar, vamos ler Malaquias 1, versículo 1. Porque o livro de Malaquias não começa em Malaquias 3:10. Não começa em Malaquias 3:10. Começa em capítulo 1, versículo 1. Para saber do que é que o Deus de Israel está se referindo, tá? Então aqui, Malaquias 1, versículo 1. Eis a palavra profética do Senhor Yahvé contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Pronto. Para quem é essa mensagem? Para o povo de Israel. Você é Israel? Você é judeu? Você está no tempo da lei? Você é da lei? Você tem 2000 anos, Malaquias escreve uma sentença, uma exortação de Deus, com endereço específico, exortando a nação de Israel. Isso aqui é história. Para nós é uma história bíblica, mas é uma história que não é para ser praticada. Agora sim, sabemos agora que Deus está falando através do profeta para o povo de Israel, agora sim. Debaixo desse entendimento, foi para o povo de Israel, pastor. Foi para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Certo? Nação de Israel. Agora nós podemos ir para Malaquias 3, 8 e 9. Agora. Malaquias 3, 8. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando, disse Deus. E ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Pergunta o povo. Ora, nos dízimos e nas ofertas, responde Deus. Estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. Me roubais. Quem? A nação toda. Quem é a nação toda, Senhor? Israel. Eu posso até perguntar, fazer uma pergunta para o texto. Estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. Quem te rouba, Senhor? A nação de Israel. Ah, é? Amém. Vamos aos detalhes. Quais são os detalhes? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Toda a nação de Israel, por não estar dando o quê? Porque por não estar dando dízimo. A nação de Israel que não estava dando dízimo. Dízimo foi outorgado para o povo de Israel. Na vigência da lei. Né? Não está dizendo as nações. Está dizendo a nação. Né? Artigo definido. A nação. A nação de Israel. Tá? A exortação de Malaquias foi para chamar o povo para voltar a dizimar. Porque existia um povo que não estava dizimando. Amém? Não estava dizimando. Então nós vamos aqui para o texto que trata do dízimo. Que muitos não pregam. Deuteronômio 14, a partir do 22. Deuteronômio 14, 22 em diante.
vai dizer assim, todos os anos, olha a história, olha como era, né? Olha como era o aspecto histórico, como era a ordenança, como era. Não é como é como era. Não é para fazer. Estamos estudando como era a cultura, como era o costume no tempo da lei, aqui retratada em Deuteronômio 14. Né? Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir. Certo? Diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, comerás o dízimo do teu cereal, olha, comida, do trigo é comida, do vinho novo é bebida, e do melhor azeite é bebida, e a primeira cria de todos os teus rebanhos são animais, é carne, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente Yahvé, o teu Deus. 24. Contudo, se o local for demasiado distante para ti, e tiveres sido abençoado pelo Senhor, teu Deus, e não te sejas possível carregar todo o dízimo, olha, toda esta comida, né? Porque o dízimo aqui está falando de comida, cereal e tudo, animais, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, troques o dízimo por prata. Existia dinheiro lá. Troque o dízimo, toda esta comida por prata, e leves este dinheiro ao local que o Senhor, o teu Deus, tiver estabelecido. 26. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, né, por tudo o que quiseres comer. Né? Comprar comida, meu irmão. Carne de vaca, olha aqui, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada, ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com a tua família, comerás e te alegrarás ali, na presença de Yahvé, teu Deus. Contudo, quanto ao levita, né, que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem herança própria. Pronto. Qual é a observação? Os judeus levavam durante 2 anos o dízimo à casa da lei e comiam o dízimo. Então o dízimo era comida. E se alegravam diante do Senhor. Se fartavam de comer, de beber. No 3º ano não era para comer o dízimo, mas colocar na porta das cidades de Israel. Olha aqui. Para que o levita, a viúva, o órfão, pudesse pegar cada um a sua parte, que eram alimentos. Outra observação, o dízimo era o recolhimento da agricultura e da pecuária. Era só do que plantava, do que colhia, da produção das crias dos animais. Está dando para você entender? Está compreendendo? O espírito da palavra da revelação, o pleno conhecimento. O que eram esses dízimos? Era comida. E quando no decorrer do tempo, quando não dava para levar todas aquelas coisas, eles vendiam toda aquela comida por prata, por dinheiro, e viajavam. Quando não dava para levar, e chegando no lugar determinado por Deus, eles pegavam aquela prata e compravam tudo de novo em outra extremidade, para comer, se alegrar na frente do Senhor. A família, todos diante de Deus. Então o dízimo era comida, era alimento. Chagas Bezerra, glória a Deus pela tua vida, meu amado. Então nós voltamos, né? O dízimo era o recolhimento da agricultura e da pecuária, mais uma vez, né? Era só do que plantava, colhia, e da produção das crias dos animais. Era comida, era alimento.
e era bebidas, né? Malaquias 3:10 agora, vamos aqui para o texto mais conhecido de todos os tempos. Malaquias 3:10. Trazei, todo mundo já conhece isso aqui. E esse texto ele está em 95% dos envelopes dos dízimos. Mas debaixo de um entendimento, né? O zelo pelo entendimento, pela palavra revelada, pelo conhecimento escriturístico, nós vamos ler, né? Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las. Meus amados, todas as exortações de Malaquias era para o povo de Israel, que estava roubando a Deus e deixando o levita, a viúva, os órfãos, os estrangeiros morrer de fome. Nunca foi para os gentios. Os gentios não tinham parte com a lei. Deus está trazendo uma exortação contra os sacerdotes e contra a nação de Israel, dos que não estavam entregando. Porque essa foi o estatuto que Deus determinou na vigência da lei, que era para suprir as necessidades dos que precisavam de assistência. E os sacerdotes estavam retendo o que não era deles. E porque eles estavam retendo, o povo também passou a não dar. Então foi voz e toda a nação. Então a nação estava indo atrás dos sacerdotes ladrões, safados. Então Deus chama o povo para se arrepender e voltar a dizimar no templo de Israel, que não existe mais, que já caiu, né? Lá era a casa do tesouro, referido por Deus. A casa do tesouro era lá onde se recebiam os alimentos, tudo que era para dali suprir a necessidade de quem? Dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, né? E Deus promete aqui que ia abençoá-los, né? E que bênção era essa? Vamos ver. Deus promete repreender o que? O devorador. Deus promete repreender o tal do devorador. O devorador de Malaquias nunca foi evidenciado por demônio à luz das Escrituras. Nunca foi evidenciado por operações ou manifestações de demônios. Nunca foi. A obra do engano está em dizer que o devorador, o suposto demônio, se manifesta de várias formas. Dizem que esse suposto demônio devorador, né, se manifesta nas finanças de quem não entrega dízimo, na saúde, no casamento, né, destrói o carro, né, pega fogo nas coisas, as roupas apodrecem, fica doente, sofre acidente, e a lista de maldição é longa por causa desse suposto, né, devorador, né, desse suposto demônio, né? Isso é um erro, meus amados. No casamento, e uma série de mecanismos de intimidação, de terrorismo, medo, culpa e má consciência na cabeça das pessoas. É verdade, Chagas. Chagas. Que o devorador não tem nada a ver com o diabo. E sim o gafanhoto, como está escrito em Joel capítulo... É isso mesmo.
Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Estamos em linha com a revelação, com um pleno conhecimento, não é? O devorador que Deus promete repreender é um gafanhoto devorador que come o fruto da terra, que comia o fruto da terra, do povo, dos agricultores, né? Da pecuária. Demônio, eu vou fazer uma pergunta para você. Demônio come milho? E aí, Chagas? Demônio come milho, Chagas? Você já viu demônio comer feijão? Responde aí, Chagas. E ainda ele disse que são pastores, profetas, na realidade são os verdadeiros feiticeiros. E aí, Chagas? Demônio come grãos de terra? Da terra? Come carne? Demônio come ovo? Demônio come boi? Demônio come vaca? Come roupa? Demônio come comida? Quem são esses devoradores? Quem são esses devoradores? Quem são esses devoradores? À luz da palavra. Agora sim, irmão Chagas, Joel, capítulo 1, versículo 4, está escrito, olha aqui, à luz da verdade, o verdadeiro entendimento, para quem gosta de examinar as escrituras, quem são os devoradores referidos por Deus. Repreenderei o devorador. Quem é esse devorador, Senhor? Abra em Joel 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Mais uma versão aqui, da Almeida revisada. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. São tipos de gafanhotos que eram incumbidos, né, de comer cada parte da plantação. Né? Cada parte da plantação. Olha aqui, o cortador, o que o gafanhoto cortador era o que cortava, o que arrancava as plantas. Né? O gafanhoto peregrino comeu. Olha o peregrino comendo aqui. E o que o gafanhoto peregrino deixou? O gafanhoto devastador devorou, comeu tudo. E o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Então não sobrava nada. Cada gafanhoto era responsável para fazer uma coisa. Um cortava, né? O outro devorava. O outro arrancava o caule. O outro arrancava a raiz. O outro arrancava tudo e não deixava nada. Então era a exortação de Deus, a sentença para quem, prometida por Deus, para quem estava retendo os dízimos, e estava fazendo o povo morrer de fome, estava fazendo o povo, os necessitados, né? Porque essa foi a vontade de Deus, de suprir a necessidade dos levitas, que era uma tribo que não fazia nada a não ser trabalhar no trabalho do templo. É levantar tenda, baixar tenda, levantar e baixar tenda. Esse era o trabalho do levita, trabalhar uma vida diretamente para a atividade do templo. Era a tribo de Levi, que eles não tinham herança, então todas as tribos se juntavam para alimentar essa. Foi a vontade de Deus, mas isso foi negligenciado. Então Deus veio com sentença contra os ladrões, foi contra
os que roubavam a Deus, desta forma. Então Deus promete. Por que os devoradores são insetos? O dízimo era extraído apenas da agricultura e da pecuária, certo? Quem plantava e quem criava animais era quem dava o dízimo. Esses eram os frutos da terra, né? Plantação e animais. Esses eram os frutos da terra, né? Só esses eram o fruto da terra. Então, quando os judeus se negavam a dar os dízimos, né, impedia que a chuva caísse, porque era juízo de Deus quanto ao pecado do povo judeu, da nação de Israel. Então Deus prometia o que a lei já havia determinado, que enviaria as pragas, né, que eram os gafanhotos, né, contra a nação de Israel, por conta da desobediência do povo judeu. Não era pela desobediência de gentios, porque os gentios, os estrangeiros, não tinham parte com a lei. Gentios nunca tiveram debaixo de maldição. O gafanhoto devorava a plantação, e o gafanhoto e o que o gafanhoto deixasse, a locusta terminava de comer. Era assim. E o que a locusta devorasse, o devorador comia. E o que o devorador comia, o pulgão, né, consumia até não sobrar mais nada. Então, meus amados, à luz das Escrituras, né, comparando com as Escrituras, nós chegamos a esse denominador, né? Está explicado, um come a folha, outro come o fruto, outro come o galho e o outro come a raiz. Acabou. Então o profeta Joel está revelando a referência de insetos, né, que entram na lavoura e destroem as plantações. Não tem nada de demônio aqui. Os devoradores que foram enviados por Deus para consumir o fruto da terra foram transformados por demônios, por mentes perversas. Então esses devoradores que Deus enviou, cara, eles virou doutrina demoníaca, perversa, mecanismo de medo, de intimidação, né, por mentes perversas. E isso tem atravessado gerações. Isso tem chegado até nós. E muitos, debaixo de um zelo, misturando a lei com a graça, debaixo da literalidade, né? Da literalidade da letra, vivem como se fossem judeus, debaixo de uma ordenança que foi uma vigência antiga, da antiga lei, da lei do sacrifício, né? Pensam que pertencem à tribo de Levi. Meu Deus! Então o povo que não examina as Escrituras e erra por falta de entendimento, pensa que é demônio. Pensa que é demônio porque não examina as Escrituras. Porque tudo que ouve é glória a Deus e aleluia. Tudo é amém. Não tem coragem de meter a cara no livro para buscar. Agora tem medo, tem receio de chegar às pessoas que são constituídas como os líderes, não tem humildade para perguntar. Porque muitos são impenetráveis. São impenetráveis, não aceitam nada. Você tem que ficar firme naquilo que você está sendo ensinado, senão você vai ser soberbo. Meu irmão, prefira ser soberbo, mas conheça a verdade. Jesus foi taxado como soberbo, porque os fariseus estavam dizendo, ele estava aqui querendo perturbar o nosso povo, a nossa fé, querendo perturbar os nossos costumes. Né? Os fariseus hipócritas, e não entendiam nada. O Deus Todo-Poderoso estava diante deles, e eles levando Jesus para a cruz, por causa com todo respeito, por causa de uma peste, de uma religiosidade extrema, de um zelo sem entendimento. Não compreenderam, perseguiram o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava pregando, dizendo para ele, o fim da lei é Cristo, meu filho.
Para justificação, aquele que quer se justificar debaixo da lei está debaixo de maldição, porque está cumprindo coisas que Deus já removeu. Então o povo tem se deixado iludir, manipular por textos sem contextos, e muito mal interpretados, viu? Por torpe e ganância. A intenção de querer ficar rico, de enriquecer. Então o que é abrir as janelas dos céus para um povo agricultor? Estou falando vigência da lei Levíticos, né? O que é abrir a janela dos céus para um povo agricultor? Deus mandou a chuva. Deus mandar a chuva seródia e temporã, no seu tempo certo, para que a lavoura pudesse produzir um fruto robusto e de boa qualidade. Então não existe a falácia de que Deus dará dinheiro para ninguém que der dízimo. Principalmente o dízimo segundo Malaquias 3,10, pelo amor de Deus. Abraão deu dízimo da lei? Não. Você pode perguntar, mas Abraão deu dízimo da lei? Não. Abraão não deu dízimo da lei. Abraão deu dízimo uma só vez, mas não foi dele, foi dos despojos de guerra contra Sodoma e Gomorra, contra os reis do exército de Quedorlaomer. Na guerra da matança contra os reis de Sodoma, Abraão deu dízimo dos despojos, de tudo que eles trouxeram da guerra. Tudo que Abraão trouxe da guerra, não foi dele, foi dos despojos de guerra. Os judeus continuaram dando dízimo depois de Cristo, porque não haviam se convertido ainda. Não entenderam a mensagem da cruz. Não sabiam que tudo era por graça. Porque ainda eles estavam vivendo uma transição, os pactos ainda estavam sendo cruzados. O Jesus de Nazaré já tinha morrido, já tinha cumprido todas as coisas, consumado todas as coisas, já tinha cumprido a lei na cruz, né? Mas o templo ainda estava de pé, muitos não creram e ainda continuaram sacrificando. O templo veio cair abaixo, né, no ano 70, e aí se erradicou. Então foi aí que suspenderam tudo. É uma história, é outro lado da história, da queda do templo do ano 70, foi que o Senhor Jesus voltou, meu amado. É isso aí, mas isso aí já é outro assunto, né? Aí já é outro assunto, falando de dízimos, né? Então, até aqui, eu estava falando só acerca de Malaquias. E creio que isso aqui já está elucidado, irmão. Já está elucidado por mim. Já está escrito, está claro, né? Está claro. Mas o que é que sobra, já que o problema todo é a igreja, porque se eu pregar dessa forma, a igreja vai parar? Não, meu irmão. Existem os generosos. Existem as pessoas generosas. Porque se eu pregar dessa forma, porque tem que pregar dessa forma, porque é dessa forma que se entende. E o que sobra para nós, contar com o coração generoso das pessoas. A igreja precisa pagar luz, pagar água, né? Suprir algumas necessidades. E a igreja, o corpo de Cristo, nós que somos igreja, seremos compungidos o coração, né? Porque é agora que eu creio na generosidade, sem a obrigação de dar dízimo, né? Porque o dízimo não é obrigatório,
não é obrigatório. Se você quiser continuar entregando dízimo, você entregue. Mas você está errando por falta de conhecimento, porque você está amando demais essas pessoas, né? E não existe nada melhor do que você ser verdadeiro. Olha, pastor, estou encontrado aqui em alguns textos, tenho mergulhado nas escrituras e tenho visto que o negócio aqui está meio errado, né? Quero continuar, certo? Quero continuar, né, respondendo, quero continuar com a generosidade, ajudando, não, dando a minha participação, mas esse texto de Malaquias 3,10, isso aqui tem dado pano para manga, né? E não tem acontecido outras coisas que não esteja, né, em redor desse Malaquias 3,10, né? Que era uma ordenança para uma vigência no tempo da lei, que era para outra situação, e isso atravessou as gerações. Até hoje o povo tem que entregar dízimo debaixo de ameaça, né? A imposição do dízimo obrigatório, segundo Malaquias 3,10, né? Com a ameaça de ser amaldiçoado, de quem não dá dízimo vai para o inferno, vai perder a salvação, porque o devorador, o cortador, o gafanhoto, a locusta, que não sei o que, vai devorar tudo que você tem. Isso é mecanismo de intimidação, de medo, né? Porque quando não pegam você no amor, pega pela dor, pela culpa, né? Pela intimidação, e as pessoas estão debaixo de maldição, com a mente cheia de fortalezas, porque não tem o pleno conhecimento. E tem medo de morrer, tem medo de tudo, do que pode acontecer. Tem gente que não suporta, né, a ideia de, se eu não entregar o dízimo, isso é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. Isso é uma fortaleza na sua mente que você tem que vencer. Através da palavra, o Senhor diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que vai libertar a sua mente de todo esse mecanismo de intimidação, de maldição, de morte, de medo, né, de terrorismo gospel, de falsa doutrina, é a exposição das Escrituras. É a exposição das Escrituras. Então, eu creio na necessidade, né, na generosidade. É o que nós vamos tratar agora. Qual é a necessidade das denominações? Os fiéis sabem das suas responsabilidades. Ao se ver necessidades na igreja, querem cooperar, claro. Muitos são fiéis na cooperação. Sabem que sem as ofertas, a igreja ela não se sustenta. Amém por isso. Amém por isso. Né? Os cristãos da igreja primitiva traziam suas ofertas, não traziam dízimo. Olha aqui, os cristãos da igreja primitiva, os irmãos, né, da igreja primitiva, eles traziam suas ofertas para suprir as necessidades de todos os que tinham carência, né? Estas coisas eram feitas não como obrigações levíticas, como parte da lei mosaica. Não era por esse lugar, por esse caminho. Isso era feito generosamente, espontaneamente, de forma espontânea. O Senhor concedia graça aos que davam com alegria, porque eram tocados no coração. O povo era movido pela generosidade e traziam recursos muito maiores para suprir aos irmãos. Então, os crentes, né, lá do tempo da vigência, depois da queda do templo, depois que se cumpriu a lei em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo ensinando, ele diz aqui: os crentes da Macedônia deram além das suas posses e eram pessoas pobres. Os que ofertavam eram os pobres, né, que davam além, né, das suas posses e eram pobres. A graça de Deus se manifestava na vida daquelas pessoas, né? A igreja cresceu muito rápido, né? A igreja cresceu muito rápido no princípio, e havia muitos pobres em Jerusalém.
Havia muitos pobres em Jerusalém. Há exemplo de Barnabé, que vendeu sua propriedade para dar o dinheiro para a igreja. Irmãos, igreja, quem é igreja? Templo? Não. Irmãos, igreja é templos. Igreja é homens, pessoas. Igreja, irmãos necessitados e pobres. Eram irmãos necessitados e pobres. Com o passar do tempo, o dinheiro acabou e Paulo fez uma campanha, para levantar recursos, mas não foi para ele. O apóstolo Paulo, ele fez uma campanha, mas não foi para levantar recursos para ele não, meu irmão. Mas foi para os pobres, para suprir as necessidades dos pobres. O que significa... Tem uma palavra grega que chama-se ebionitas, de Ebion, A palavra Ebion significa pobre, os pobres ebionitas de Jerusalém. Os crentes de Jerusalém eram ebionitas e tiveram a sua marca como característica a pobreza extrema. Então o povo de Jerusalém eram pobres, eram crentes, cristãos pobres. Não eram ricos, eram ebionitas, eram pobres. Então, as orientações de Paulo, podemos dizer que Paulo ele levantou ofertas, certo? Específicas para os crentes pobres de Jerusalém. Até aí tudo bem. Mas nesta campanha, Paulo recolheu recursos nas igrejas da Macedônia, nas igrejas de Acaia, e entregou os recursos nas mãos dos presbíteros, para que houvesse a distribuição para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Então, nada teve a ver de ir fazer voto nem de fazer voto, nem de dar dinheiro, nem de fazer campanha de prosperidade, E nem aquele que desse muito ficaria rico. Nada disso. Não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto diz. Foi apenas uma atividade singular, que não era constante, foi singular, que surgiu na época do ministério do apóstolo Paulo, em que ele recolheu os recursos e levou para Jerusalém na intenção de ajudar os crentes pobres. Paulo então declarou que aquele que fosse generoso, ele declarou que aquele que fosse generoso, Deus iria abençoá-los. O ambiente textual nos dias de Paulo era outro, em uma necessidade de pessoas pobres. Esse era um ambiente que ele se encontrava. Pessoas pobres, pessoas estavam vindo a Cristo, mas não tinham posses. E os que tinham posse, com generosidade, eles vendiam tudo que tinha para suprir a necessidade dos pobres. E o que é feito hoje? Paulo nunca foi pesado com ninguém, você sabia disso? Paulo trabalhava no seu próprio ofício como curtidor de tecidos. Sabia que o apóstolo Paulo era um curtidor de tecidos? Ele tinha um curtume onde pintava tecidos e preparava tecidos para vender. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 7. Vai dizer assim: será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente, olha aí, o evangelho de Deus, para vos servir, despojei outras igrejas, olha aí, de seus recursos, recebendo dela sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Paulo e Áquila, eles eram fabricantes de tendas. Isso está evidente lá em Atos 18, de 1 a 3, que vai dizer assim: logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto.
Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado, o governador Cláudio, havia baixado um decreto intimidando que todos os judeus se retirassem de Roma. Então Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, olha aí, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda. Então Paulo tinha profissão, viu? Paulo trabalhava. Paulo não era pesado a ninguém, não. Ele não procurou ser pesado a ninguém, porque ele trabalhava com as suas próprias mãos, ele não era preguiçoso. Então, meus amados, a teologia da prosperidade é uma obra de engano. Felizmente. Comparando com os textos e tudo que o apóstolo Paulo fazia em favor das pessoas, pela necessidade, a igreja primitiva, que eles vendiam, desfaziam das suas posses, entregavam os presbíteros para comprar suprimentos, alimentos que era para alimentar, os povos, os ebionitas, que eram pobres de Jerusalém, que não tinham como se sustentar. Então eles se desfaziam das suas posses, vendiam tudo para suprir a necessidade das pessoas. Hebreus 10, 32 vai dizer assim: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens. Olha aí. Pois estavas convictos de possuirdes bens muito superiores e que duram para sempre. Então os crentes, ao se converterem, ao invés de ficarem ricos, eles ficavam pobres. Irmão Ricardo Coutinho, segundo comparando com as escrituras aqui, a gente chega a um denominador que os crentes, ao se converter, ficaram pobres, porque eles desfaziam das suas posses para ajudar o povo que era necessitado, os ebionitas da igreja primitiva, que já eram muitos, já estavam crescendo, e ali o povo não tinha dinheiro, e quem tinha estava se desfazendo, que era para suprir a necessidade, Um ao outro ali, estava um sustentando o outro, e agora? E o outro? E hoje? Para quem é? Os recolhimentos dos gasofiláceos é para quem? É para suprir a necessidade do povo? Essa é mais a teologia da pobreza, Deveríamos desenvolver agora o estudo da teologia da pobreza, porque essa era a teologia de Paulo, era a teologia da igreja primitiva, de desfazer das suas posses para suprir a necessidade, repartir o pão, dar de graça o que recebeu de graça. Aquele que se tornava crente tinha os seus bens expoliados, confiscados, e ainda ficavam presos. Era uma chamada: seja crente, seja preso. Se converta ao evangelho e fique preso. Era assim. Agora, uns exemplos, dos heróis da fé, que completamente diferente dos que se dizem, heróis da fé dessa geração. Muito diferente, Hebreus 11, 36. Muitos enfrentaram zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio,
tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Não havia prosperidade para esses homens, mas eram heróis da fé, segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Não havia evidência de prosperidade financeira para estes homens, heróis da fé. Mas para Deus, era o povo que ele separou, predestinado. A teologia da prosperidade é perigosa, meu irmão. É muito perigosa. Por isso, 1 Timóteo 6 vai dizer, por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Isso é para mim e é para você. Antes que a avareza suba ao nosso coração e nos destrua. Nada era por imposição de princípios mosaicos. Nada. Nada. Isso é que é coerente acontecer com os irmãos debaixo da graça, porque ninguém depois da morte e ressurreição de Cristo está debaixo da lei. Por quê? Porque o fim da lei, o fim de qualquer princípio, qualquer ordenança da lei mosaica acabou em Cristo na cruz. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então que caia toda a miopia dessa cegueira espiritual judaica. Ninguém vai parar de ofertar, ninguém vai parar de contribuir, ninguém vai parar de cooperar para suprir as necessidades diversas, mas não pela imposição da lei mosaica, não pela imposição de princípios levíticos, não por métodos de amedrontamento, não pelo método de terrorismo doutrinário, de trazer a falsa interpretação de que os gafanhotos que devoravam as lavouras, evidenciada pela manifestação de Deus, era uma maldição, a sentença, a maldição era um castigo, né? Imposto por Deus contra todos o povo, a nação de Israel, que estava retendo os dízimos, que estava e com isso, retendo os dízimos, a casa do tesouro, estava fazendo o povo padecer, o povo de Israel. Antiga aliança, lei de Moisés, não é na graça. A igreja, corpo de Cristo, nós somos gentios e não estamos debaixo da lei mosaica, mas a ação de Deus em nossos corações ainda opera na graça pela generosidade, com alegria e espontâneo e de boa vontade. Então, meu irmão, a profecia de Malaquias 3:10 nunca foi uma mensagem para os gentios, mas para os filhos de Israel, nação de Israel, para os sacerdotes levíticos, na vigência da lei antes de Cristo.
era uma advertência de Deus através do profeta Malaquias para Israel. Nós estamos depois de Cristo. Estamos na dispensação da graça. Estamos debaixo do ministério da reconciliação, salvos pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8-10. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é dom de vós, é por obras, para que ninguém se glorie. O meu povo continua errando por falta de conhecimento. Errais por não examinar as sagradas escrituras. Meus amados, que o Senhor continue nos dando graça, sabedoria, entendimento, tolerância, dos que já são assim experimentados, chamados, né? Trazidos a um entendimento, ao pleno entendimento, né? Com uma boa, livres da má consciência, libertos do império do engano, libertos da falsa profecia, libertos da falsa doutrina, libertos do cristianismo judaizante. Que nós possamos orar para rogar ao Senhor, porque Ele é infinitamente poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós pelo Teu Santo Espírito, para que aqueles que ainda estão com véu sobre o rosto sejam libertos, que o véu seja arrancado, que eles possam contemplar a glória do Evangelho genuíno da graça. Que o Senhor continue nos abençoando. Muito obrigado a você, meu amado, minha amada, os irmãos. Para outros, perdoem a minha veemência, a ousadia de trazer esses textos que não é para todos, mas estou firmado na graça do Senhor, na revelação do Evangelho da graça. Evangelho esse que o Senhor me outorgou, me chamou, me vocacionou para transmitir a tempo e a fora de tempo, para quem quer ouvir e para quem não quer ouvir. Mas que a graça do Senhor seja abundante na tua vida. Graça seja com todos e que o Senhor seja com o vosso espírito. Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade no nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos que estiveram comigo. A Deusimar, Ricardo Coutinho, Wanderson, o Edson Santos, o irmão Chagas e todos os outros que eu não pude aqui, Santiago, que eu não pude aqui visualizar. Muito obrigado, um beijo no coração, amo a todos no amor de Cristo. Assim que a graça, que a paz do Senhor e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. E a igreja na terra diga amém. Graça e paz.